Olá, bem-vindos a mais uma aula de enfermagem oncológica. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que não tenham tido dúvidas, tá? Quem teve me procurou, a gente já esclareceu. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa aula, lembrando que essa aula faz parte da prova, tá? A nossa semana de prova chegou, eu tenho falado, né, desde o início, para não deixarem as dúvidas acumular, porque às vezes se deixa a dúvida acumular, a gente não consegue aí responder vocês em tempo hábil, né? Mas quem mandou já respondi, tá bom? Quem ainda não mandou, não se esqueçam, né, de mandar as dúvidas antes da prova, tá? E depois eu vou repassar com vocês, explicando a prova na aula, tá? Vou passar a prova, um vídeo explicativo da prova, lendo a prova com vocês, para vocês não terem dúvidas, tá? Se alguém tiver dúvida, lógico, pode me perguntar. Em relação à nossa aula de hoje, o que nós vamos conversar um pouquinho hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos do câncer, né? A gente já sabe, né, um pouco dos tratamentos. Ana, como assim a gente já sabe? A gente já ouviu falar, né, de cirurgia, a gente já ouviu falar de quimio, a gente já ouviu falar de rádio, né? Isso é algo bem tranquilo, acho que é uma coisa que já é natural da gente ouvir e da gente conhecer, né? Só que a gente não conhece a fundo, né? A gente conhece como pessoa normal, pessoa leiga, né? Uma pessoa que não é que a gente seja normal, gente, é pessoa leiga, que eu quis dizer. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho, né, disso aí para enfermagem, o que isso significa, os cuidados que a gente precisa ter, tá bom? E aí a gente vai bater esse papo hoje, tá? Sobre a cirurgia, a gente sabe, né, que é um procedimento cirúrgico, né, sem uma invasão, o paciente é anestesiado e retirar uma parte. A químio são soluções, né, que vão tentar regredir o tumor, e a rádio é por radiação, mas a gente vai conversar um pouquinho disso hoje. A gente vai começar pela rádio, tá? O que é a radioterapia, né? Ela é um método que ele é utilizado para destruir células tumorais, tá? E para isso utiliza-se feixes de radiação ionizante. Então a gente usa radiação. Pensa um pouquinho aí o que usa radiação. Raio-X, ele usa uma radiação, tá? E só que aqui vai ser feixes de radiação controlado no local do tumor, tá? A dose de radiação ela vai ser pré-calculada, isso quem vai fazer é o médico oncologista, e aplicada por determinado tempo a um volume de tecido que engloba o tumor, tá? O objetivo aqui é tentar erradicar essas células tumorais, né? O que a gente tenta, né? Fazer o menor número de danos possíveis para as células vizinhas, então a gente tenta irradiar somente o tumor, à custa, né, das quais se fará a regeneração das áreas irradiadas. Então essas células ao redor do tumor, que são células saudáveis, a gente tenta preservar. Ana, tenta preservar, mas consegue? Então, vai depender do tipo de tumor. A gente já falou um pouquinho, né, que os tumores eles são bem diferenciados, a gente tem, cada local que o tumor acomete, a gente tem uma sensibilidade. Então, vão ter tumores que vão responder bem à rádio, outros nem tanto, né? E aí vai depender do quadro do paciente, da indicação, tá? Mas o objetivo, né, da rádio é isso, é matar a célula tumoral, deixando as células saudáveis para fazer recuperação daquele tecido, tá? Ana, só rádio trata um tumor? A resposta é provavelmente que não, tá? Vocês vão ver que a gente usa a tríade, cirurgia, quimio e rádio, né? A sequência depende, isso quem determina é o oncologista, tá? Mas a gente trabalha aí com esses 3 procedimentos para conseguir irradiar um tumor. Tem tumores que são bem tranquilos, né? A gente consegue fazer uma cirurgia e tá livre. Lembra que eu falei na aula passada que eu tive um tumor, né, câncer de pele? Foi tranquilo, eu fiz cirurgia e resolveu o meu problema. Não precisei de rádio, não precisei de químio. Outros tumores, você já começa pela químio, com o objetivo de reduzir o tumor, né? A gente fala de redução de tumor para poder fazer cirurgia, para cometer menos área, né? Ter uma extensão um pouco menor de cirurgia. Já outros tumores, você começa pela rádio, né? E aí vai depender realmente do tipo tumoral e o quadro daquele paciente, tá? Então a gente não tem um padrão. Quando eu tive aula a primeira vez, eu ficava esperando uma resposta, né? Não é assim que vai tratar o câncer, né? E aí, com o tempo, mestrado, doutorado aí, que eu fiz com a área de células tumorais, né? Eu acabei aprendendo isso, né? Que a gente não tem um padrão. A gente vê que tem pacientes que a gente precisa primeiro de radiação, outros a gente precisa primeiro de químio, outros vai direto para cirurgia. Isso vai depender o grau que o tumor chega, o tipo e o tanto de lesões que o paciente está acometido.
Na radioterapia, então, a gente vai ter o quê? A gente tem um aparelho, né, que faz a emissão de rádio, da radiação, esse aparelho aqui, ó, ele rotaciona, tá? Então ele consegue englobar bem. A radiação ionizante, elas vão ser eletromagnéticas, né, ou corpusculares, e carregam energia, tá? Ela tem uma energia. Ao interagir com o tecido, né, o local onde está com o tumor, elas dão origem a elétrons rápidos, tá? Que ionizam o meio e criam efeitos químicos, né, como hidrólise de água e a ruptura de cadeias de DNA. Então ele rompe o DNA da célula tumoral, tá? Só da célula tumoral? Infelizmente não. A gente sabe que algumas células ao redor saudáveis também vão morrer. E aí, com esse rompimento do DNA, vocês lembram das aulas lá, quando vocês começaram a fazer o técnico? E na aula de biologia também lá atrás? Não sei se vocês lembram, a gente vai recapitular. O DNA, né, aqui tá ADN, que é do português, né, DNA é do inglês. ADN e DNA é a mesma coisa. Que é o ácido nucleico desóxido ribonucleico. Então, quando a gente vai pensar um pouquinho no DNA, o que acontece? A célula, se ela não tiver o DNA íntegro, ela não consegue se reproduzir, né? Ana, mas o tumor não é célula mutada? É, mas o DNA dela ainda consegue fazer reprodução, né? E aqui não, aqui a gente já não vai ter essa reprodução. Como você rompe essa cadeia de DNA em vários fragmentos, ela vai perder essa capacidade de reprodução, tá? A morte celular, então, vai ocorrer. Por quê? Porque vários mecanismos, né, vão ser interrompidos, né, inativados para o sistema vital dessa célula. E aí a gente consegue, então, ter com que essa célula entre em morte, né? E aí consegue a regressão do tumor. Às vezes, a gente faz a cirurgia, né? A gente vê que o paciente é operado primeiro e depois faz a radiação. O objetivo, né, de irradiar vai ser matar qualquer célula que tenha permanecido ali no local e que cause uma formação de um novo tumor, né? Lembrando que basta uma célula para a gente ter uma massa tumoral depois. Ana, mas uma célula só consegue? Os tumores se iniciam com uma célula, né? Uma célula mutada que vai se multiplicando até formar aqueles tumores enormes que a gente vê na clínica, né? Ana, tumores são grandes? Depende. A gente vê em mama tumores do tamanho de uma couve-flor, tá? Em barriga, né, região do abdômen, a gente consegue ver também tumores bem grandes. Pescoço, né? E como que chega, né, a esse estágio? Primeiro, acho que é um pouco de falta de informação, né? O câncer ainda é um tabu. Quando a gente fala, o paciente está com câncer, não fala essa palavra, não. Não sei se vocês têm a voz assim. Eu vivenciei isso, né? Você não pode falar essa palavra. Não fala não, que é uma doença do mal. E isso acaba levando um pouco de medo, né, a tratamentos. Segundo, a falta de informação, né? Não é nada, eu não tô grávida, tô sentindo nada. E é um tumor, o tumor ele é silencioso. Vocês vão ver que um tumor, até chegar a causar algum dano no paciente, ele leva às vezes um tempo grande, né? Nós temos tumores que são rápidos. Igual o glioblastoma, que é um tumor do sistema nervoso central, ele tem uma progressão bem rápida. Outros não, outros têm uma progressão bem lenta e com isso a gente vai deixando, né? Acaba que o paciente não procura. E aí acaba chegando tumores bem grandes. Então, na radioterapia, a gente pode usar ela também de forma paliativa. Quando vai ser paliativa? São aqueles pacientes que a gente já não tem mais como tratar para curar, né? A gente fala paliativo, é o paciente que vai tratar para minimizar os sintomas e ter qualidade de vida. Mas a gente já tem um tumor já esparramado, né, espalhado pelo corpo e que não tem mais um tratamento. Então, a radioterapia paliativa ela vai ser usada, né, para aliviar os sintomas da doença metastática. Então, já é um tumor já avançado, com metástase. Então, não só o local onde surgiu o tumor, mas outros locais já estão acometidos. E aí a gente vai, né, ver que esse tumor já se espalhou para o cérebro, os ossos, tecidos moles, ou também para tratar emergências ontológicas, tá? Pode ser que você tenha o tumor já esparramado, então você faz a radiação para regredir a compressão desse tumor, por exemplo, tá? A fim de realmente melhorar a qualidade de vida ou alguma emergência aí que você tem com esse tumor, tá? E aí você faz nessa tentativa. Ana, então vai usar a radiação mesmo paliativa? Se for dar algum conforto para o paciente, é indicado. Se não, não tem por que submeter o paciente, né, a uma radiação desnecessária. Opa!
E a radiação, ela vai poder ser externa. O que é isso, né? É um tipo de radiação que é utilizado, né? Um dos vários métodos de administração que pode ser selecionado. Então, a gente tem vários métodos, a gente vai falar de alguns deles, e aí a gente tem a externa. Ela normalmente é usada, né, de acordo com o tipo do tumor, o estado do tumor e a profundidade. Como assim, Ana, profundidade? A gente tem que avaliar a profundidade desse tumor. E aí, o que é a profundidade? A extensão desse tumor, né? Vamos pensar num tumor de cabeça e pescoço, que eu acho que é o mais fácil a gente pensar. Tá? Um tumor de cabeça e pescoço, tá? Então, a gente está pensando no tumor cabeça e pescoço. Qual é a profundidade de um tumor desse, né? Depende. Aqui, ó, na região do pescoço, rapidinho ele pega glândulas, ó. A gente tem aquela glândula parótida, ou ele vai pegar artérias, veias, né? Então, não é um tumor muito profundo. Já os tumores menores, né, pensando de língua, ele pode acometer outras regiões, né? A língua, ele pode começar pequenininho e invadindo, tá? Então, tem essas diferenças. Ana, mas e aí, como que pode a gente avaliar essa profundidade? O médico avalia de acordo com os exames que são feitos, tá? Aí, Ana, outra coisa que eu gosto, né, de chamar a atenção de vocês. Ana, em relação a estado, o que é um estado de um tumor? Vocês vão ver que os tumores, eles chegam pequenininhos, né, em tamanho de uma espinha, bem pequenininho mesmo. Outros tumores vão chegar maiores. Maiores quanto? 5 centímetros, tá? Vamos pensar na régua. Eu gosto muito de pensar quando a gente vai pensar, eu gosto de usar a régua, né? Essa mesmo serve. Vamos pensar aqui 5 centímetros. 5 centímetros é um tumor desse tamanho. Dependendo do local, é bem leve. Pensando na cabeça e pescoço, bem profundo, né? De 5 centímetros, ó, eu já consigo atingir glândulas importantes, tá? Se for tumores menores, a gente já não tem um comprometimento. Como assim, Ana, não tem um comprometimento? Se a gente tiver um tumor aí de 1 centímetro, né? 1 centímetro é isso aqui, ó. Essa largurinha do meu dedo. Ele é bem pequeno, né? Então ele não vai ter acometido ainda nenhuma estrutura importante. Então a gente vai avaliar isso. Outra coisa, se o tumor já estiver abraçando uma carótida, né? Uma importante, a gente também não vai fazer radiação. Vocês vão ver que não vai ser recomendado fazer a radiação. Ana, por que não vai ser recomendado fazer a radiação quando tiver um tumor que está acometendo estruturas importantes? Porque pode romper um vaso e aí você perde o paciente, né? E aí às vezes vai tentar mesmo a químio para depois uma ressecção cirúrgica, tá? Conseguiram entender mais ou menos o caminho? O que a gente tem que avaliar? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, eu retorno essa parte. Então, dependendo da quantidade de energia, né, que eles contenham, os raios podem ser empregados, né, para destruir células na superfície cutânea ou mais profundos. E quanto maior for a energia usada, mais profundo será a penetração no corpo. Então, a gente tem ondas energéticas que têm grande quantidade, né, de energia. E aí elas conseguem atingir outras estruturas. Isso aí, a gente vai ver que tem uma variação, tá? Aqui tá onde ainda não temos, que eu saiba, rádio. A gente já tem a químio, porque o aparelho de rádio é um aparelho extremamente caro. E outra questão é que o aparelho de rádio, além de ser caro, você demanda profissionais especializados em rádio, tá? Do mesmo jeito que o químio precisa de um oncologista, né, que vai indicar a químio. Mas o rádio você precisa de um profissional por conta e profissionais e setores para isso, então ele tem um alto custo. A radiação, ela também vai poder ser interna, né? Interna, a gente tem aqui, ó, para tumores de colo de útero, tá? Esse aqui já é a bracterapia, ela já é utilizada aqui em Divinópolis, eu já acompanhei procedimentos. Então o implante, ele é uma radiação interna, tá? Então você coloca nessa radiação no local, ele fica com esse dispositivo e ele vai liberar, né, uma alta concentração de radiação naquela área. O radioisótopo, né, a ser implantado é selecionado de acordo com base no seu tempo de meia-vida, né, que é o intervalo de tempo que você vai ter o desencadeamento da radioatividade. A radioatividade, ela vai soltar a atividade por um período e cai para meia-vida até ela perder a sua atividade. Lembrando, quando a gente fala em radiação,
A radiação não é como um comprimido, que você ingere, melhora e pronto. Ela vai liberando essa radioatividade por um período. Então, por exemplo, pacientes com tumores de tireoide, eles fazem a iodoterapia. Vocês vão ver que eles têm um tempo que eles têm que ficar isolados, né? Não é isolados de todo mundo, mas isolado de grávidas, isolado de contato com criança. Por que disso? Porque a pessoa também emite radiação, né? E essa radiação pode levar a um problema, tá? Quando a pessoa faz iodoterapia, você vai fazer às vezes uma visita ou a pessoa vai precisar de um atendimento, ela pergunta, mas você tá grávida? Porque se tiver, eu não posso ter atendimento com você, porque ela sabe que ela está emitindo a radiação, né? Então, tudo isso é orientado para o paciente. Essa radiação, então, ela vai ser implantada, né? Pode ser por meio de agulhas, pérolas, sementes ou catéteres dentro da cavidade corporal ou compartimentos intersticiais. Aqui, ó, que é a bracterapia, eu acompanhei em colo uterino, tá? Mas a gente tem tumores no sistema nervoso central, que é colocado as pérolas de radiação, deixado por um tempo e depois removido. A bracterapia, ela pode ser administrada também por via oral, tá? Dependendo do local que for o tumor, a pessoa ingere, né, tumor de estômago, por exemplo, e ela libera aquela radiação naquele local. E quais vão ser as indicações para a radioterapia? Tá? A rádio é um método de tratamento local ou regional, então não é sistêmico, tá? E ele é indicado de forma exclusiva ou associado a outros métodos terapêuticos. Lembra que eu falei que pode ser exclusivo? Só rádio resolveu? Ou a gente vai ter ele junto com outros métodos, químio e cirurgia. Rádio sozinha é mais difícil combater um tumor, tá? Isso vai depender da extensão, mas ela pode ser um tratamento aí usado sim para o combate, né? Aqui, ó, um paciente de cabeça e pescoço, tá? E ele usa essa grade, tá? Essa gradícula aqui, tá? Para fazer a marcação também do local. Em combinação com a cirurgia, a rádio pode ser realizada e ela também pode ser pré-operatória, perioperatória ou pós-operatória. O que é pré-operatória? Antes da cirurgia, tá? Aí ela vai ter aquele objetivo que a gente já falou de reduzir o tamanho do tumor. Perioperatória, durante o período de cirurgia, né? Faz remoção, irradia e fecha. Ou pós-operatória, após a cirurgia. Ela também pode ser indicada antes, durante ou logo após a quimioterapia. Pode ser, não tem que ser, tá? Então, vocês estão entendendo que esses tratamentos vão ser combinados de acordo com o quadro do paciente. A radioterapia, ela pode ser radial, né? O que é radical? Radical, o que é isso? Curativo, tá? Quando se busca uma cura total do tumor. Então, você já teve uma cirurgia, ou já foi feita cirurgia química, e aí você faz a rádio para eliminar o que tiver sobrado ali, tá? De célula. Remissão, né, quando o objetivo é apenas redução do tamanho do tumor. Quanto que a gente vai usar essa remissão, né, que é a remissiva? A gente utiliza ela quando o paciente está com um tumor muito grande. Lembra que eu falei do tumor de pescoço, que ele pode acometer a carótida? Se eu for operar, eu não posso tirar porque a carótida vai estourar e eu mato o paciente em alguns minutinhos de hemorragia. Se eu for fazer químio, às vezes não é suficiente, então a gente associa às vezes a quimio e a rádio. Então ela vai remissão, né, desse tumor, vai reduzir esse tumor. Ela pode ser também profilática. Quando que ela vai ser profilática, né? Quando se trata de doença em fase subclínica, isso é, não tem volume tumoral presente, mas células neoplásicas dispersas, tá? Então você não tem ali um tamanho de tumor, uma massa tumoral, mas você tem um volume disperso. Você sabe que o tumor tá ali, mas ele tá disperso. Tá? Então, você faz a profilática, normalmente você faz ela aí quando você tem a remoção cirúrgica, tá? Você já tirou o tumor, mas acaba sobrando algumas células, né? Tem margem cirúrgica, não sei se vocês já viram algum laudo, vem escrito assim, margem cirúrgica comprometida. Fez cirurgia, viu que tem uma margem comprometida, precisa ou ampliar essa cirurgia ou fazer um outro método, né? Pode ser a rádio. Ana, por que às vezes vai refazer cirurgia? Vou te dar um exemplo. Meu caso foi biópsia, né? Minha primeira cirurgia foi uma remoção por biópsia. Então, foi um fragmento muito pequeno, né? Então, eu tinha chance de vir com positivo. Como o meu caso, ele não era indicativo para rádio, eu refiz a cirurgia, né? Fiz a segunda cirurgia, que já foi uma cirurgia plástica, para retirar. Então, quando a gente fala plástica também na cirurgia de tumores, né? Quando a gente vai pensar em tumores,
na oncologia, não é estética, tá? A plástica é mais para conservação de tecidos e estruturas que não deformam o paciente, tá? Então, quando a gente fala em plástica aqui, tira a plástica estética, tá? A plástica aqui, ela tem o objetivo de não deformidade, né? Não deformidade do rosto, de mama, enfim, conservar a estrutura do paciente o mais próximo do normal dela, tá? E aí você faz uma cirurgia. E aí vê que tá com margem cirúrgica comprometida. Se você não tem mais massa tumoral ali visível, né? O médico, quando ele opera, ele vê isso, ele faz o que opta, né, pela radiação e acompanha esse paciente por um tempo pra gente ver se tem ou não a regressão desse tumor, né? Se ele vai voltar ou não. A paliativa, né, que eu já falei dela aí um pouquinho, ela é para você usar uma remissão desse tumor para diminuir os sintomas, né? E aí você vai ter dor intensa, sangramento, compressão de órgãos. E aí o que você quer? Você quer reduzir isso para dar uma qualidade nova para o paciente. Uma coisa que eu tenho visto muito, né, usada para dor intensa, o paciente está com muita dor, faz esse procedimento. Ou o paciente apresenta sangramento, né, tumores de cabeça e pescoço é muito comum o sangramento, e aí ele faz isso para diminuir esse problema. E a ablativa, né, quando você administra a radiação para suprir a função de um órgão, tá? Como o ovário, por exemplo. E aí você usa esse método para obter uma castração actínica. O que é isso? Você faz a radiação para destruição mesmo desse órgão e aí resolve o problema. A ablativa já vai ser mais para órgãos tipo a tireoide e ovários, tá? Ela tem um bom resultado. E nós na enfermagem, como que a gente vai atuar nisso? Né? Primeiro, para que o enfermeiro tenha condições de orientar o paciente, eles devem inicialmente conhecer a história clínica. Então a gente tem que conhecer um pouquinho do paciente, tá? E também o local que foi irradiado ou será irradiado. E se após contemplar-se, né, de um histórico de enfermagem próprio, o enfermeiro pode situar-se no caso de orientar o paciente com propriedade de segurança. Como assim? Né? A gente tem que conhecer o paciente. Lembra que eu tô falando aqui, tumor de mama, tumor de cabeça e pescoço? Cada paciente vai ter uma história. Tem paciente que você vai orientar, ele te dá uma aula, tá? Por que ele te dá uma aula? Porque ele já tá ali, ó, na quimio, na rádio, já não é o primeiro procedimento dele, tá? Aí é mais tranquilo, tá? A gente só tem que saber o que ele tá falando, pra ele também não fazer besteira. Mas vocês vão ver que tem paciente que dá aula, tá? Já tive pacientes que você chega, ele já te conta a história toda, sabe todo o prontuário dele de cabo a rabo, né? Sabe todinho. Você vai conversar com ele e falar, não, eu tinha isso, fiz isso, tô nessa fase. Já tem pacientes que não, tem pacientes que não entendem nada, né? Estão chorosos, então a gente precisa buscar conhecer o problema do paciente para a gente poder orientar. Ana, então sempre eu vou ter que estar estudando? Na enfermagem a gente sempre está estudando, tá? Uma coisa que a gente nunca vai parar de estudar, vocês vão ver isso com o tempo, e aí vocês vão dar uma assustada e falar assim, nossa, bem que a Ana falou que a gente não para, porque é sempre conhecimentos novos, né? E a gente tem que estar buscando esses conhecimentos. Já a químio, vamos para a químio. E aí? A químio é um método, né, que utiliza composto químico. Então, ou seja, você vai ter um medicamento, né, chamado quimioterápico, no tratamento, né, de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicado ao câncer, né, a quimio ela é chamada, né, de quimioterapia antineoplástica ou quimioterapia antiblástica, tá? Então, químio é o quê? Um composto que é usado para matar alguma coisa. Né? E aí a gente usa ele no câncer, né? Que é a quimioterapia antineoplásica ou antiblástica, tá bom? E aqui, ó, uma ilustração aí de um paciente recebendo quimio. E aí, a gente vai ter que pensar um pouquinho nos tumores, né? Eu tô falando com vocês de vários tipos tumorais, e aí a gente vai ter tumores curáveis, melhora de sobrevida e efeito paliativo. Como assim? Né, vamos lá, potencial curável, né, são aqueles quimioterápicos que vão atingir doenças que podem curar, tá? Aí a gente tem, né, doença de Hodgkin, que é um tumor, leucemia linfóide, linfoma de Burkitt, sarcoma de Eden, o colocarcinoma, carcinoma testicular, linfoma nodular misto, retinoblastoma, são tumores bem mais tranquilos. Quando eu falo tranquilos, significa que o paciente tem chance aí, de cura na maioria das vezes. Ana, mas a gente não vai ter cura sempre. Não, tá? Nesses casos pode ser que vocês não tenham 100% de cura,
tá? No câncer, o 100% ainda não é algo palpável, mas a gente tem uma boa cura, tá? Quimioterapia para essas doenças. Já outros tumores vai melhorar a sobrevida. O que é isso? O paciente vai viver mais 10, 20 anos, tá? Mas ele não vai estar curado, pode surgir um novo tumor, né? Qual vai ser, no caso, leucemia aguda, neuroblastoma, carcinoma de pequenas células de pulmão, carcinoma de mama, estômago, ovário, enfim, esses tumores aqui, eles podem reaparecer. Então, você vai ter o que nisso? A melhora de sobrevida. O que é uma melhora de sobrevida? O paciente vai viver super bem por anos, tá? Então, ele tem esse efeito. E o efeito paliativo vão ser aqueles tumores que você vai ter a quimio para trazer alívio, né? Ele vai trazer alívio aos sintomas, mas o efeito dele não é significativo para a cura, tá? E aí você tem a leucemia, né, linfocítica crônica, carcinoma de próstata, endométrio, tumores de carcinoides, câncer de glândulas endócrinas, tá? Então são tumores aí que são um pouquinho mais agressivos e eles tendem a você necessitar da quimio para fazer um efeito paliativo. Olha só o tanto de tumor que a gente tem aqui, não tá uma lista de todos. Lembra que são mais de 100 doenças, tá? A gente vai ter a quimioterapia, né, para respostas ocasionais, né, que quando você utiliza a quimio para produzir uma resposta modesta, né, e você tem uma toxicidade moderada severa, e ela vai conseguir aí uma resposta para regressão desse tumor, e aí aumentar um pouco a sobrevida, que são sarcomas, tumores cerebrais, principalmente aqui os glioblastomas, carcinoma de pulmão, carcinoma de cabeça e pescoço, carcinoma de bexiga e melanoma maligno, tá? Vocês vão ver que o estágio que esse tumor é identificado influencia muito, tá? Tumores que são identificados mais precocemente, né? A Ana identificou, era pequenininho. A chance de cura aí que a gente tem é bem grande. Não, já identificou um estágio mais avançado, o médico falou que já está no estágio avançado. Aí a gente tem um tratamento um pouco mais rigoroso. Quando eu falo rigoroso, não é que o primeiro não é rigoroso, não, tá? O primeiro também é rigoroso. Mas estou falando que a gente tem um tratamento mais duro, né? O paciente, ele recebe mais químio, vai receber mais rádio. Se for para cirurgia, são cirurgias maiores, com o objetivo de combater esse tumor, né? Mas quando está em estágio avançado, a gente sabe que mesmo que seja empregado várias metodologias, seja químio, rádio e cirurgia, nem sempre a gente vai ter essa resposta ideal. E o paciente pode não ter resposta, né? Que é quando você não tem nenhum resultado. Você pode pôr químio que não faz diferença, né? Como o carcinoma de esôfago, o melanoma maligno e o carcinoma de pâncreas. São tumores que a gente observa que a sobrevida é mínima e esse paciente evolui para óbito muito rápido, tá? Porque ele realmente não tem uma resposta ideal aí. A gente não consegue manter esse paciente clinicamente dentro do esperado, né? Então, a gente acaba perdendo esse paciente muito rápido por causa da agressividade do tumor. Quando a gente fala na quimio paliativa, né, a gente falou que ela é indicada, né, para aliviar sinais e sintomas, né, que comprometem a integridade funcional do paciente, ou seja, uma compressão que está causando muita dor, né, câncer nos ossos, quando você já tem metástase óssea, porém ela não repercute na sobrevida do paciente, né, você não administra ela com o objetivo de cura, né, com esse paciente vai viver mais 5 anos. Você sabe que ali ela é só para aliviar mesmo os sintomas desse paciente, e às vezes esse paciente vai ter esse alívio de sintomas e aí falece daí 1 mês, 2 meses, tá? Ou às vezes na semana seguinte, tá? Então, a paliativa a gente tem isso, a gente vai dar conforto pro paciente, tá? A busca do conforto. Então, a gente aqui não tem a vista, né, um objetivo de cura desse tumor, né? A gente só quer que o paciente tenha um conforto. Quando a gente pensa nisso, é um pouco complexo, nós vamos ter uma aula só de cuidados paliativos, e é só uma aula, tá? Isso é uma especialidade. Hoje a gente sabe que paliativo não é uma aula, né, que vocês vão ter, que vocês vão saber tudo sobre paliativo, né? O paliativo era mais uma filosofia, há alguns anos, né? Era um objetivo filosófico mesmo, de dar qualidade de vida para o paciente aí em fase terminal. E hoje a gente sabe que paliativo não é só isso, né? No câncer, a gente entra com cuidado paliativo hoje mais cedo, né? A gente não espera o paciente estar
em fase terminal, porque a gente precisa de um conforto, né? Um conforto psicológico, um conforto de segurança, né? Para esse paciente se apoiar e conseguir levar o tratamento, que é um tratamento relativamente complexo, né? Não é tão tranquilo e é um diagnóstico assustador para o paciente, tá? Então a gente vai ter uma aula só de paliativo. Quimioterapia, né, para o controle da doença, o que é isso? Você já tem a doença, mas você não tem cura, mas você consegue aumentar aí, talvez, um pouquinho da sobrevida desse paciente, né? Então, ela tem finalidade paliativa, porém, o que a diferencia da outra, né, da que é só paliativa, é que ela indica, tem indicação para uma doença crônica, né? Permite longa sobrevida, tá? Mas sem possibilidade de cura, tá? Então, você vai obter ou não um aumento da sobrevida global do paciente. Então, aqui, se sabe que uma doença já é incurável, o paciente não tem como melhorar, ele não vai curar, mas ele vai ter uma sobrevida maior, né? Então, ele vai viver com a doença por mais tempo. Ana, mas viver com a doença por mais tempo, isso é bem complexo, né? Sim. Por que isso é complexo? Vamos pensar, né? O meu paciente ele vai viver por mais tempo. Tá, mas mais tempo quanto? Né? A gente sabe hoje que quando a gente fala o paciente vai viver por mais tempo, a gente tem que pensar o mais tempo quanto, né? Não quer dizer que 2 dias a mais para o paciente não seja bom, né? Às vezes ele vai ver uma neta nascer, às vezes vai ver um filho casar, né? E a gente tem que pensar nesses momentos importantes aí da vida para a pessoa, tá? Então isso é importante a gente estar atento. A quimioterapia ela pode ser prévia ou chamada também de neoadjuvante, tá? Então ela é prévia, neoadjuvante ou citorredutora. Esses 3 são sinônimos e é indicada aí para redução dos tumores loco-regional, tá? Quando eles têm estágio 1 e 2, que são no momento irressecáveis ou não. Então pode ser tumor que você vai precisar retirar, né? Então é ressecável. Ou outros já não são ressecáveis, né? Como eu falei do tumor comprometendo aí a carótida. Então ele tem a finalidade de tornar os tumores ressecáveis, né? Ou melhorar o prognóstico, né? Então ele vai tornar o tumor que ele vai sair, né, daquele local, você regride ele reduz o tamanho, né? Reduz o seu volume, então você consegue fazer uma cirurgia, ou você vai melhorar o prognóstico, você reduz ele e acaba que você não precisa agredir áreas importantes e aí você tem a remissão desse tumor e a cirurgia é mais tranquila, né? Você tem uma extensão um pouco menor. E a quimioterapia adjuvante, né, ou profilática, ela vai ser administrada por via venosa oral. Ela é usada no tratamento após-cirúrgico, né? Então você faz a cirurgia e aí você em seguida vai fazer esse tratamento. A administração dela, então, vai ser oral ou venosa, pode ser por comprimido ou pode ser endovenosa. E o doente não apresenta nenhuma evidência de neoplasia, né? Quando você faz exame físico, exame complementar, né? Você não tem nada. Mas os doentes que são submetidos a esse tratamento, eles são classificados como de alto risco. São aqueles tumores que a gente já sabe que ele pode regredir, né? Ele pode ressurgir. Avaliando a capacidade, então, de disseminação da doença, mesmo estando ela já ressecada e caso já tenha sido submetido ou não uma quimioterapia prévia. Então, o paciente às vezes já teve uma quimio antes da cirurgia, fez a cirurgia, mas a chance do tumor de voltar é grande, por isso a gente opta aí por fazer essa administração. Ela normalmente é indicada, né, com administração máxima de 30 a 60 dias após a cirurgia, tá? Período máximo, tá? E aí vai variar de acordo com o tipo de tumor. Por isso que a gente vê pacientes que operam em seguida vão fazer a quimio. E a gente tem a quimio curativa, né? Ela representa a principal modalidade de tratamento de cura definitiva de doentes com câncer, tá? Ela pode ou não ser associada à radiocirurgia. Então, você vai ter o paciente submetido a químio, né? Quando ele tiver uma sobrevida superior a 36 meses, né? Já que o período de tratamento pode ser superior a esse tempo. Então, são pacientes que você tem chance, né? Então, ele vai permanecer aí por 36 meses recebendo a químio. Ana, 36 meses todos os meses? Então, não. Existe ciclos, tá? Vocês vão ver que tem químio que é ciclo e tem químio que é igual tamoxifeno, por câncer de mama, que as mulheres conseguem, necessitam, né, ingerir ele aí por 5 anos. Melhora, vou ser bem sério com vocês, e muito, tá? No câncer de mama,
os que eu já vi, né, durante a carreira, o que eu tenho observado é que pacientes que fazem uso do tamoxifeno têm uma sobrevida excelente, tá? Passa de 5 anos de vida, tá? A sobrevida média, a gente fala em 5 anos, o paciente chega a 10 anos, 15 anos pós um câncer de mama, tá? Então, é bom, né? Mas aí faz uso do comprimido, né? O comprimido é fornecido pelo SUS, a gente consegue ele gratuitamente, mas o paciente precisa fazer essa ingestão. E a quimio para criança e adolescente, né? Aí é um outro fator que a gente precisa estar atento quando a gente fala em criança e adolescente, tá? Primeiro, eles não são mini adultos, tá? Então, na criança e no adolescente, a gente precisa ter atenção a isso. Vocês vão ver que alguns hospitais, eles têm a pediatria totalmente separada, tá? Em Barretos, foi onde eu tive experiência, é totalmente separado. O hospital infantil não tem ligação nenhuma, né? Inclusive é um terreno à parte. A construção ela não é junto ali com a oncologia do adulto, né? Então a gente tem o hospital infantil separado. Aqui em Divinópolis a gente está voltando agora, depois de alguns anos sem ter a infantil, né? Estava sendo tratados os pacientes em BH e agora eles estão retomando esse atendimento lentamente e progressivamente. Por quê? Primeiro, questão de doses, né? São totalmente diferentes. E a criança, quando ela é submetida ao tratamento oncológico, eu não sei se vocês sabem, criança, elas têm uma fase de aprendizagem, a gente fala que é a aprendizagem de tudo. Ela consegue absorver tudo até os 8 anos de idade, né? Então, ali é um período crítico, né? Então, se você tem que fazer tratamento oncológico, que às vezes ficam meses internadas, é um pouco complexo, porque ela vai perder um tempo, né? Então, ela precisa ser criança. A criança, ela demanda uma atenção especial, então, por isso que ela tem essa especialidade. E o adolescente também, né? Ele tem fase escolar e informação, né? Muitas vezes o adolescente ele ainda está durante o ensino médio e também ele pode estar ainda aí no início, né? Na fase final da infância para adolescência, tá? Então, são casos que a gente tem essa particularidade, tá? E aí a gente tem a mesma finalidade do adulto, né? A gente quer curar o paciente. Então, eles são doentes que submetem a quimio primária, né? Doentes com doença recidivada, que submete a um tratamento diferente, né? Que foram submetidos a primeira vez. E a gente ainda tem alguns que vão ter osteosarcoma, né? Que vai ser tratado aí com uma terapia de alta dose, tá? Então, a gente vai ver que são casos um pouco mais delicados, tá? E aí, lembrar disso, né? Que a criança, ela forma em até 8 anos e ela precisa desse suporte, né? Então, é um ambiente mais lúdico. Depois procurem, né? Quem tiver interesse um pouquinho aí do Hospital Pediátrico de Barretos, vocês vão ver que é totalmente diferente, né? Teve uma época que tinha o McDonald's lá dentro, mas ele não fornecia McDonald's tradicional, né? Aquele do mercado, mas ele fornecia sanduíches para as crianças. Então, para elas aquilo é importante, né? A decoração de parede. Então, né, o setor de pediatria, quando a gente entra, é um setor diferente, né? A gente vê que ele é um ambiente mais leve. E é esse ambiente que é proporcionado, né? Além da química e dos especialistas e o tipo tumoral, né? Que a gente sabe que os tumores, eles são células que estão se multiplicando de maneira desenfreada. E a criança está crescendo também, né? Então, ela tem células que estão nesse processo. E a gente tem a quimio experimental. E aí a gente entra num problema, né? A indicação de qualquer quimioterapia fora da tabela do SUS, né, da Anvisa, ela é caracterizada como experimental. Mas você também não pode dar o paciente falar, eu vou dar uma quimio, porque já não tem mais o que fazer, eu vou fazer esse estudo. Não, né? Você precisa ter um protocolo clínico e fazer parte de algum estudo, tá? E aí você vai receber essa quimio experimental. A apresentação de novos quimioterápicos, né, ela normalmente vai requerer uma apresentação, desenvolvimento e avaliação do projeto antes de ser administrado em humanos, tá? A gente sabe que hoje quimioterapia experimental, a gente tem alguns centros de pesquisa, tá? Barretos, eu sei que tem, o AC Camargos e outras, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer também. Tá? Então, a gente tem esses
órgãos que fazem essas quimio experimental. Ana, quer dizer então que aqui não tem quimioterapia experimental? Só se fizer parte de algum estudo, tá? Estiver vinculado a algum desses centros. A quimio, para ser experimental, ela vai estar vinculada a algum centro de pesquisa aí, tá? Não é tão simples, como eu falei, você não vai pegar uma quimio e experimentar. E aí, como que a gente vai fazer a administração da quimio? Né? Ela vai ser por acesso vascular, né? E a gente vai ter que ter um cuidado, né, para a manipulação desses quimioterápicos. Então, ela não é também, como eu falei, simples, né? Desde o início aqui, o que eu tenho falado, que é complexo. O quimioterápico ele tem que ser administrado em hospitais especializados ou não. Pode ser, né? Aqui a gente tem hoje o centro de oncologia, mas se você tivesse que administrar uma quimio, um paciente que está grávido não pode ser transferido, é possível, tá? Pode ser feito em unidade ambulatorial, clínicas oncológicas ou até consultórios especializados. Mas, né, a gente sabe que o Conselho de Enfermagem ele baixou em 2001, né? A gente já tem um bom tempo dessa resolução, que determina que cabe ao enfermeiro a administração de drogas quimioterápicas, ressaltando, né, que os técnicos e auxiliares não poderão assumir esse procedimento em hipótese alguma. Então, se você estiver trabalhando e um enfermeiro fala assim, você pode administrar a quimio para mim? Não, tá? Quem pode conectar é apenas o enfermeiro. Esse profissional só poderá assumir o controle da infusão em apoio operacional ao enfermeiro. O técnico, ele ajuda o enfermeiro, mas ele não vai conectar, tá? Porque isso é determinado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Já na via oral, a gente é mais tranquilo, né? É uma via menos tóxica e a gente pode auxiliar, tá? É uma via oral, é uma via simples, né? Econômica, não invasiva e menos tóxicas. Então, a gente orienta o paciente e, às vezes, oferta esse medicamento se esse paciente estiver com a gente na internação. Então, ele deve ser usado, né, para o paciente sem comprometimento gástrico. Então, o paciente não pode ter um comprometimento gástrico, além de estar plenamente consciente. O paciente tem que estar consciente, livre de vômito e sem dificuldade de deglutição, tá? Então, ele tem que ter a função praticamente íntegra, né? E deve se lembrar de que esta via é absorvida mais lenta. E por isso, ela sempre vai ser considerada, né, que o tratamento contra o câncer é uma luta contra o tempo. Tá? Então, aí, a escolha, eu queria um quimioterápico oral. Não é tão simples, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da temozolomida, que é utilizada para os tumores do sistema nervoso central, o glioblastoma. Esse é um tumor extremamente agressivo e o quimioterápico mais utilizado ainda é a temozolomida. Por quê? Ela é comprimido, mas por que usa temozolomida e não faz via venosa? Primeiro, nosso cérebro ele tem uma barreira, né, que é a barreira hematocefálica. Quando você ingere comprimido de químio, né, da TMZ, a temozolomida, ele passa pelo seu sistema gástrico, chega no fígado, é metabolizado, lá ele se transforma essa molécula modificada para uma molécula que consegue atravessar essa barreira hematocefálica. Se você administrar ele via endovenosa, a barreira barra, por quê? Você não tem o metabolismo no fígado, né? Então você precisa dessa metabolização no fígado para você ter essa ação, tá? Então aí você vai ver que alguns quimioterápicos vão ser praticamente só orais, né? Pouquíssimos, temozolomida é um dos pouquíssimos. Outros você já vai usar por um longo tempo, como eu falei para vocês do tamoxifeno, né? Ele é usado aí para tratamento de câncer de mama. A mulher já fez, né, a retirada do tumor, químio, rádio. E aí você fica com essa terapia por 5 anos e vê que tem uma sobrevida muito boa, tá? Tem mulheres que pode ser indicado no tempo menor, tá? Mas eu já vi 5 anos e o paciente tem uma remissão por completo e uma sobrevida de 10 a 15 anos tranquilamente, né? Então a mulher às vezes morre de idade, né? Não vai morrer por causa do câncer. Outra via de administração é a via intramuscular e a subcutânea, tá? A gente sabe que o quimioterápico ele tem alta toxicidade, né? E isso impede que eles sejam administrados subcutâneo ou intramuscular, tá? Além disso, a absorção mais lenta e menos precisa constitui um dos fatores limitantes dessas duas áreas. Então, a gente sabe que o intramuscular e o subcutâneo, você não consegue controlar a quantidade que está chegando no organismo e não é rápida, tá? Porém, a gente tem observado, né, que agentes biológicos têm evoluído,
né? O objetivo é buscar sempre mais esses quimioterápicos mais evoluídos, e com isso essas duas vias elas se tornaram rotineiras para aplicação de terapias oncológicas. Então a gente já tem alguns quimioterápicos que são aplicados por essas duas vias, né? E a gente tem que observar a imunossupressão do paciente, a leucopenia, a trombocitopenia e as fragilidades cutâneas e vasculares decorrentes da doença, tá? E do próprio tratamento de quimioterapia, né? Que a gente sabe que ela leva a alguns fragilidades, né? Então, talvez por esse motivo, a via de subcutânea, né, SC, ou intramuscular são utilizadas aí para combinação dessa medicação com toxicidade dermatológica um pouquinho menor, tá? Então, é uma combinação. Vocês vão ver que não vão ser todos os tumores que vão ter esse tipo de tratamento, tá? Por causa dessa limitação. Mas é uma via, né? Vocês vão ver que o paciente com químio, com o tempo a gente acaba usando o catéter PORT, né? Aquele catéter de implante. Porque o paciente ele chega a ressecar às vezes. A químio é tão agressiva que você não consegue mais, às vezes, funcionar esse paciente. Então, o médico opta, né, por implantar o catéter PORT para ele poder não ter que sofrer, né, a cada procedimento. A via endovenosa é a via mais comum, né, na terapia aí. Por isso que eu falei do catéter PORT. Às vezes o paciente já não tem mais acesso venoso, como é que eu explico? Viável, né? Você já furou tanto o paciente que o médico opta mesmo por pôr o catéter PORT. Então é uma via mais comum, né? E entre todas as opções é a mais segura quando a gente pensa no nível sérico e na absorção da droga, né? Você consegue ter um controle muito bom aqui do quanto está injetando, né? E do quanto esse paciente está absorvendo. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados quando vai fazer a administração da droga, principalmente quando você está com catéter vesicante, né? Tem algumas drogas quimioterápicas que elas causam irritação na pele, né? E também na veia. E isso leva a inflamação, né, intensa, e pode levar até necrose do tecido, tá? E pode infiltrar para fora do vaso e lesionar aquela região. Então é importante a gente estar atento a isso. A via endovenosa, né? Além disso, a gente tem que observar que alguns fatores prejudicam a administração dessa via. Como eu falei com vocês, o tratamento prolongado. Às vezes eu falo tratamento prolongado, a pessoa pensa assim, não, mas não é tão prolongado assim. Tem pacientes, como eu falei com vocês, que são 36 meses. É um tempo bem longo. Você faz ciclos, para, volta, né? Então é um tempo bem considerável, né? A gente tem que estar atento a esse tempo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas é pouco tempo, 36 meses. São 3 anos, né? Se a gente for pensar, 3 anos você levando picadas, leva um desgaste mesmo. Outra questão, o desgaste físico do paciente, né? Vocês vão ver que o paciente, ele chega um momento que ele fala que não aguenta mais. Isso é comum a gente ouvir, né? E não é porque o tratamento só é pesado, né? O desgaste, o paciente às vezes vai ter que ir para uma outra cidade, o paciente não fica junto com a sua família, ele se afasta de suas atividades, então é um tratamento um pouquinho pesado. Outra questão é a fragilidade vascular e cutânea, né? Como o quimioterápico é muito agressivo, né? Então você injeta e aí você pode ter essa fragilidade cutânea do paciente, né? As trombocitopenias, formação de trombos mesmo, né? E o desgaste progressivo dessa rede venosa periférica. A própria rede de vaso, ela fica comprometida. Quando você vai funcionar, você não consegue, né? E tudo isso exige um conhecimento rigoroso e habilidade técnica para a administração das drogas, né? Às vezes a gente não consegue o acesso e aí é um problema. E aí entra o PORT, né? O catéter PORT, aquele de implante subclavicular, né? E ele é um acesso central, mas ele fica com o diafragma dele na subcutânea, né? E aí é um método considerado relativamente tranquilo aí para o paciente, porque aí você não vai ter esse desgaste, né? O que a gente vai ter que ter cuidado com esse catéter, né? Porque após a administração da quimio, lavar, manter ele viável, né? E a gente sabe que ele pode ficar por muitos anos. Os quimioterápicos, eles podem, né, ser administrados tanto em ambiente hospitalar quanto em clínico, né? Ou até em casa,
tá? Por via tópica, oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, arterial, intracavitária, intratecal. Porém, né, a via de administração vai depender do tipo de agente, né, o tipo de quimioterápico prescrito, da dose necessária e do tipo e localização e tamanho do tumor. Quem determina isso? O oncologista. Ana, por que toda hora então você fala que a gente tem que saber isso? Porque os efeitos colaterais, a gente que vai lidar com eles, né? Ana, mas quem vai administrar vai ser o enfermeiro. Quem vai ligar vai ser o enfermeiro. Mas a gente está ali para o suporte. Se esse paciente tiver qualquer intercorrência, a gente vai precisar agir, tá? Às vezes o paciente pode inclusive parar durante a administração da quimio, tá? Então a gente tem que estar atento o tempo todo. A gente está ali para o suporte e precisa do conhecimento. E uma coisa muito comum, né, que a gente vai lidar é o extravasamento do quimioterápico. E isso leva a um problema sério. Por quê? Eles são vesicantes. O que é isso? Eles irritam aquele local, né? E o tempo de extravasamento vai determinar a quantidade que vazou e os danos, tá? Então a gente tem que estar bem atento a isso, para a gente não ter danos severos no paciente. A toxicidade também da quimioterapia. A gente hoje tem buscado, né, cada vez mais quimioterápicos menos tóxicos. Tóxicos para o paciente, mas tóxicos para o tumor. O que a gente quer? A gente não quer um tumor tóxico, primeira coisa. Mas a gente não quer uma quimioterapia que mata o paciente, né? Na história, quando vocês forem procurar, vocês vão ver que a gente tinha, né, a mostarda, né, gás mostarda, usado na Segunda Guerra Mundial. E aí foram que descobriram que ele era um quimioterápico, né? O gás mostarda é ótimo, resolve o problema, mas mata o paciente. Mata o tumor, mas mata o paciente. Então, o que a gente quer? Quimioterápicos que sejam tóxicos para os tumores e não seja o paciente. Então, a gente chama de terapia seletiva, tá? Mas o tumor, ele cresce muito rápido, né? E muitas vezes ele vai tomando toda a região. Então, a gente nem sempre consegue um quimioterápico perfeito, né? Então, a gente acaba matando também outras células, né? Por isso o cabelo cai, unha, a pele do paciente fica comprometida, porque acaba que você interfere com o quimioterápico nesses processos. E aqui a gente lista, né, alguns requisitos ideais para aplicação de quimioterapia. Requisito ideal, como é que eu vou te falar? Ele não é o que a gente tem sempre, tá? O que a gente gostaria que fosse, tivesse todos esses parâmetros. A gente vai ver que o paciente nem sempre vai ter tudo isso. Então, a gente quer que o paciente tenha tido menos de 10% de perda corporal desde o início da doença. Então, um paciente de 100 quilos foi para 90, é o ideal, tá? Menos que isso de preferência, tá? Então, ele não vai ter perda de peso. Mas o paciente era obeso. Tá, mesmo que o paciente seja obeso, a perda de peso aqui não é uma perda boa, né? Você não tá perdendo peso porque você tá fazendo uma dieta, uma atividade física, está perdendo para doença, então isso não é bom. A ausência, né, de contraindicação clínica para as drogas selecionadas. Então a gente sabe que o paciente ele não tem nenhuma contraindicação para receber aquele quimioterápico. A ausência de infecção, né, ou infecção presente, tá? Se tiver presente, que seja uma infecção sob controle, tá? Mas o ideal é que o paciente não tenha nenhuma infecção. Capacidade funcional correspondente aos 3 primeiros níveis, segundo o índice de Zubrock, né? Que é esse índice aqui. Essas duas escalas, tá? Deixa eu mexer aqui. Vocês vão ver, vou me pôr aqui em cima para não atrapalhar também. Vocês vão ver, né, que o Zubrock, né, o RCOG, a gente vê no prontuário escrito assim, PS0, PS1, PS2, PS3, PS4. O que significa isso? O PS0 é atividade normal. O paciente normal, ele chega andando, conversa, tá com você o tempo todo. O paciente PS1, ele tem um sintoma leve, né? Mas ele anda e leva seu dia normal. Mas ele já tem alguns sintomas do tumor. Você conversar com ele, você já vê que ele tem alguns indicativos de estar fazendo tratamento oncológico. O PS2, né? O paciente fica fora do leito, mas de 50% do tempo, né? Um paciente que ele ainda não... Ele dorme, mas ele não quer ficar na cama, né? Ele fica um tempo maior, né? Sem necessariamente estar no leito. O PS3, né, mais de 50% de tempo no leito, e ele precisa de cuidados mais intensivos. Aquele paciente que já está um pouco comprometido, você precisa de ajuda,
E o PS4 já é o paciente totalmente comprometido, que não sai do leito. Então, primeiro a gente tem que classificar o paciente com isso. O que eu quero que ele esteja, né? Nos 3 primeiros níveis, aqui, no PS0, tá? Eu quero ele no PS0. Mas se eu não puder, ele pode estar no PS1, PS2, né? Ainda é um paciente ideal. E aqui, ó, que ele esteja, né, aí com, no máximo, né, na escala de Karnofsky, ele esteja em 60 no máximo, tá? Então, o 100 quando ele não tá com nenhuma queixa, ausência de evidência da doença, né, um PS normal. O 90, ele tem capacidade de levar uma vida normal, sinais menores da doença, ok. Já no PS1, ele já está com sinais da doença, e aí tem alguns sintomas com esforço, mas ele ainda é capaz de cuidar de si, mas é incapaz de levar todas as atividades normais, né? Exercer um trabalho ativo, uma vida normal. E o PS2, né, ele necessita de assistência ocasional, mas ainda é capaz de promover a maioria das suas atividades, e no 50 ele já requer assistência considerável e cuidados médicos frequentes, tá? Então aí já é um pouquinho já debilitado. Do 40 para baixo, né, que é o PS3, a gente já sabe que esse paciente é incapaz, né, ou às vezes ele é muito incapaz, muito debilitado ou moribundo, tá? O que é moribundo? Processos letais progredindo rapidamente para a morte. Aquele paciente que já não responde e realmente você já sabe que a progressão da doença ali já está avançada e a gente não tem muito o que ser feito. Então a gente precisa saber essa escala, a gente vai deparar com ela no prontuário, tá? Com o tempo vocês vão pegar, eu acabo decorando ela, tá? Mas a gente precisa conhecer elas e saber que elas existem. Outra questão que a gente tem no tratamento oncológico são os efeitos colaterais, né? E aqui a gente atua super bem, né? Porque a gente tem que orientar o paciente, a gente tem que dar suporte para ele quanto a esses efeitos. Né? A medula óssea, ela contém uma população de células que são responsáveis pela formação de células no nosso sangue, tá? E quando você utiliza quimio, né, ela é uma droga capaz de afetar a função da medula. E quase todos os agentes quimioterápicos, eles são consideráveis tóxicos para a medula, tá? Em grau variável. Como assim, Ana, grau variável? Tem agente que é muito tóxico para a medula, e aí você tem lesões gravíssimas, e o paciente acaba tendo uma leucopenia, né? Uma baixa de leucócito severa. Outros químicos você não observa isso, tá? Então vai depender do tipo de químio. E esses medicamentos, eles trazem efeitos colaterais de leves até graves, né? E devem ser monitorados rigorosamente. O que a gente observa? Nem todo paciente vai ter todos os efeitos colaterais, tá? Eu brinco que a gente não deve contar para o paciente todos os efeitos possíveis, né? Porque se for pensar assim, o paciente vai ter todos os sinais possíveis, né? Mas a gente tem que estar atento a esses sinais, para ver se vai ter ou não algum efeito colateral aí que possa comprometer esse quadro do paciente. Beleza? E aí a gente vai pensar um pouquinho, né, agora em outro efeito colateral, que eu falei bem dele, né? Já citei ele várias vezes, que é a leucopenia. Ana, mas a leucopenia é causada pelo quê? Né? Primeiro que é uma baixa de leucócitos, né? Que tá um leucócito bem bonito. Nessa imagem é uma célula branca, né, do nosso sangue, né? Então é uma forma séria de imunossupressão, tá? Então o corpo ele fica bem desprotegido de defesa, né? Nessa patologia, então, a gente tem uma diminuição do número de linfócitos e de granulócitos e de neutrófilos, tá? Isso vai levar a uma supressão da imunidade celular e humoral do organismo, né? E aumento significativo de casos infecciosos graves, tá? Então, o paciente com a leucopenia, ele está muito suscetível a infecções, né? Quando o paciente apresenta leucopenia, a gente tem a necessidade completa, né, ou de quase completa recuperação medular antes de fazer qualquer outra administração da quimio. E aí a gente tem que parar a quimio, tá? Então aqui é um ponto que você evita o máximo que pode ter efeito colateral, mas se você chegar a ter a leucopenia, precisa fazer interromper o tratamento para poder o paciente se recuperar, né? Porque senão ele vai ter infecções graves e isso pode levar à morte, né? E aí não morre do tumor, mas morre de infecção. Aí não faz sentido, né, o tratamento.
A gente também tem as trombocitopenias, né? O que é isso? É quando você tem uma redução grande no número de plaquetas, né? Isso leva a... Isso ocorre, né? Devido a mielossupressores, né? De alguns quimioterápicos, né? Então, os quimioterápicos, alguns vão ter esse efeito de diminuir o número de plaquetas. E aí, a própria doença de base, né? O tratamento anterior também pode agravar. Então, e iniciar esse problema. Então, o próprio tumor, ele pode causar essa redução de plaquetas ou o tratamento. E aí a gente tem que lembrar, né, que várias drogas que não são oncológicas também afetam essa função plaquetária. E a gente tem que avaliar se foi o químio, né, terápico que está fazendo isso ou o paciente estava em uso de alguma outra medicação, como anti-inflamatórios, anticoagulantes, penicilinas, né, que são antibióticos, cefalosporinas, os antibióticos, como a sulfa, e os diuréticos também, né, e agentes hipoglicemiantes também, eles causam esse efeito, tá? E a gente tem que estar atento a isso. Porque se o paciente tiver esse efeito, a gente vai precisar também interromper o tratamento até a recuperação completa do paciente. A gente vai ter os quadros de anemias, também é um quadro relativamente comum, né? E aí você observa, né, que você tem a redução da concentração de glóbulos vermelhos e até de eritrócitos circulantes, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, que o nível de hemoglobina seja inferior a 13 para homens e 12 para mulheres, aí já é considerado um quadro de anemia. Então, para você estar saudável, você precisa estar com esses valores superiores. E aqui na imagem, eu coloco para vocês uma hemoglobina normal e uma hemoglobina aí de 4,1, né, que o paciente já está bem grave, tá? Eu coloquei o grave para a gente ver bem isso nítido. Tem pacientes que não vão chegar nesse nível, né? O ideal é que não se chegue nesse nível, mas pode acontecer, e aí a gente está aí com essa imagem, ilustrando bem esse quadro, né? Um quadro bem complexo, né? Um quadro bem difícil. E a anemia, né? Quando o paciente está com câncer, ela tem várias causas, né? Desde perda de sangue por causa do tumor, deficiência nutricional, o paciente não consegue se alimentar, infiltração do tumor na medula óssea, que vai levar uma queda, né, da produção de células para o sangue, a mielossupressão, que pode ser cumulativa, né, devido a tratamentos anteriores ou até o uso de alguns medicamentos durante o tratamento, a própria doença, né, em metástase, e algumas neoplasias, elas já diminuem por si só a eritropoetina, tá? A radioterapia também causa esse efeito, principalmente quando é feita em área próxima à medula óssea, e a infecção também por parvovirose B19 e algum tratamento de quimioterapia isolada, tá? Então a anemia está presente aí, tem esses efeitos bem danosos, né, para o paciente. Mas aí o que a gente faz? Novamente, vai precisar de interromper o tratamento para recuperação do paciente, tá? São momentos, esses efeitos colaterais, que a gente chega num ponto que fala, trata o efeito colateral e inicia novamente o tratamento oncológico. Porque se você continuar, né, você vai agredir o paciente a ponto de levar à morte. Os sintomas associados à anemia, ele pode ser de grau leve, né, então o paciente pode apresentar um quadro anêmico leve, ou até moderado, né, que não vai interferir aí na disposição, na habilidade habitual, no humor e nem na qualidade de vida do paciente. Então ele vai continuar a vida normal. Já nos casos mais graves, né, ele vai ter um déficit funcional, vai intensificar alguns sintomas, né, como dispneia, tontura, cefaleia, taquicardia e até o ânimo, né? Ele não vai conseguir executar suas atividades rotineiras por causa da anemia. Ela causa muita fraqueza. Outro sintoma, acho que esse talvez seja um dos mais comuns, é a náusea e vômito, né? Eles são associados principalmente à quimioterapia sistêmica, né, endovenosa. Quando intenso, a gente sabe que ele pode causar um comprometimento no estado nutricional do paciente, né? Além disso, o quadro hidroeletrolítico e a qualidade de vida desse paciente, tá? E aí a gente tenta tratar com antieméticos, né? Mas nem sempre a gente tem um sucesso, né? Porque o quimioterápico ele é muito forte. Ela pode ser considerada como forte, né? Quando é uma fonte de ansiedade, de estresse constante, e isso leva ao abandono do tratamento, tá? Um dos motivos que mais causam o abandono do tratamento são as náuseas e os vômitos. Ana, não é os demais problemas que você falou? Não, tá?
A náusea e o vômito costuma ser o que leva o abandono aí do tratamento pelo paciente por causa do desconforto. Vocês vão ver que o paciente fica bem desconfortável, tá bom? E outro problema que a gente vai ter são as plaquetopenias, né? Elas são elementos que bloqueiam a saída de sangue, então a gente sabe que a baixa de plaqueta, né, ela vai gerar um problema de coagulação, né? Então elas bloqueiam a saída de sangue dos vasos, né? Então, caso ocorra qualquer lesão, então, se o paciente bate, se corta, ela ajuda nisso, né? Ela ajuda nessa cascata de coagulação, evitando que o paciente tenha algumas hemorragias. Como nesse caso aqui pode acontecer a queda, né, dessa contagem de plaquetas, então a gente chama de plaquetopenia, pode determinar então o surgimento, né, de pequenos sangramentos espontâneos e comprometer a capacidade do organismo, né, em bloquear a hemorragia, né, em caso de acidentes, cortes, enfim, o paciente fica mais facilmente roxo, o paciente bate e tem lesões. Atualmente o único recurso disponível, né, para evitar hemorragias quando a contagem de plaquetas está muito baixa é feita a transfusão de plaquetas, né? A gente faz o concentrado de plaquetas e transfunde o paciente, né? Então aí é um outro problema que a gente tem no paciente oncológico, que a gente vai precisar aí também de interromper às vezes o tratamento. A mucosite é um problema também bem comum e ela consiste, né, numa resposta inflamatória da membrana da mucosa, né? Então desde a boca até o ânus, todo o sistema digestivo ele pode inflamar. Aí é chamado de mucosite, né? E quando ela ocorre na cavidade oral, a gente chama de estomatite, né? No caso do esôfago, esofagite, e em relação ao reto, proctite, tá? O que muda, né? É mucosite, a inflamação da mucosa. E aí a gente vai ver que tem pacientes que você tem essa inflamação sistêmica, né? Todo o trato inflama e o paciente não consegue se alimentar. E aí também é preciso tratar essa reação inflamatória para ir continuar o tratamento adequado, né, da quimioterapia. Tudo isso atrasa. Tudo isso interrompe o tratamento. E aí o que eu posso dizer para vocês é que são efeitos indesejados, tá? A gente espera que o paciente não tenha, mas às vezes ele vai ter. E quando ele tiver, infelizmente, a gente vai precisar às vezes interromper para fortalecer esse paciente. Todos esses sintomas são comuns, mas não quer dizer que todos esses sintomas o paciente vai ter, tá? Isso aí também a gente tem que estar atento a isso. Então tudo isso aí pode acontecer? Pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer, tá? A queda de cabelo, né? A gente sabe que para o paciente aí na quimioterapia a alopecia é algo comum, né? Ela é um efeito colateral mais temido, né, pelos pacientes que se apresentam quando falam que vai fazer o tratamento quimioterápico. Primeira pergunta é: meu cabelo vai cair? Tá? Por quê? Gente, é um transtorno, né? Eu brinco que às vezes tem gente que fala assim, mas o cabelo cresce de novo. Tá, cresce, mas para as mulheres isso é um problema. É um problema de autoestima, é um problema visual, e a gente tem que lembrar que a saúde ela não é só física, né? Ela é mental também. Então, apesar, né, de bastante comum, a alopecia nem sempre ocorre, tá? Sua incidência vai variar de acordo com o tipo de quimioterápico utilizado. A gente sabe que tem quimioterápicos que não vão cair o cabelo e aí precisa orientar esse paciente. A queda de cabelo costuma ter início aí na segunda ou terceira semana do tratamento, né, acentuando-se a cada novo ciclo de quimio. Então o paciente ele vai relatar, meu cabelo começou a cair, a gente já indica para ele que é na segunda ou terceira semana do tratamento. E ele vai só se intensificando até, né, a pessoa perder o cabelo todo. Algumas pessoas optam por cortar e raspar já no início para evitar, mas fica a critério do paciente, né? Apesar de ser mais evidente no couro cabeludo, ela também ocorre em outras partes do corpo, né? A gente sabe que qualquer parte que tiver pelo vai acontecer. No couro cabeludo é o mais visível, né? A pessoa vê essa transformação e causa aí alguns transtornos, principalmente para as mulheres. A gente também tem a cistite, né? Que ela é provocada por determinados agentes quimioterápicos que vão levar, né, um desconforto suprapúbico, disúria, aumento na frequência e na urgência miccional e até mesmo hematúria, né, que vão estar microscópicas quando faz a análise da urina ou macroscópicas, visível ao olho nu. O principal agente, né, que tem causado esse efeito é a ciclofosfamida, tá? Ela é utilizada aí no tratamento, ela tem causado esse efeito. O melhor tratamento, então, é a sua prevenção com compostos que neutralizam os seus resíduos, né, como a amesna e a hidratação. Então a gente busca, né, fazer o tratamento
preventivo aí dessa hematúria com a mesma e com a hidratação, tá? Não é sempre que a gente vai ter esse efeito, mas quando tiver assim como fosfamida, existe essa possibilidade. A gente pode ter também alterações neurológicas, né? Que alterações? A gente vai ter alterações neurológicas que podem ser desde formigamento das extremidades, o paciente relata formigamento nas mãos, sensação de queimação, adormecimento das mãos dos pés, o zumbido nos ouvidos, né? São algumas das manifestações comuns que a gente tem quando você tem um quimioterápico que agride células nervosas, né? E aí normalmente regride após o término do tratamento, aí para, esses efeitos vão sumir, tá? E aí a gente vai avaliar, né, como que tá esse efeito e relatar isso, né? O paciente às vezes queixa que a sensação está muito forte, às vezes é preciso interromper esse tratamento, tá? Mas aí tem que avaliar o risco-benefício, tá? Aqui a gente às vezes consegue permanecer com o tratamento mesmo com esse desconforto, por causa do risco de parar, né, e esse tumor progredir e ser pior. Na maioria das vezes também, né, no sistema nervoso a gente tem efeitos leves, né, que são bem tolerados, mas a gente vai ter alguns que são mais intensos, né, e vão precisar aí de modificar o tratamento, né, e aí é a equipe médica que vai definir, tá? A gente repassa essas informações e eles vão definir. Outra coisa muito comum é a constipação, né? A constipação, ela é ruim, porque o paciente ele não elimina as fezes, né? Então, a gente tem uma alteração desse hábito alimentar e a pessoa já não tem um paladar, uma vontade de comer tudo, e ainda tem essa alteração, né? Em geral, a gente orienta a reeducação de ingestão de alimentos, principalmente para alimentos ricos em fibras, né? E inatividades físicas, que vão ser os principais responsáveis pela constipação aí. Mas a gente tenta orientar, né, algumas medidas simples que possam resolver o problema, né? Aumentar a quantidade de alimento rico em fibra, aumentar a ingestão de água e de líquidos e atividade física regular. É difícil? Né? O paciente oncológico ele já tem um déficit, né? A gente sabe que ele não é um paciente normal. Ele tem um déficit energético, ele está passando por um processo de químio, às vezes pós-cirúrgico, então é difícil para ele manter isso, mas uma caminhada, isso vai ajudar ele, e a ingestão de água e fibras, né, também. O uso de laxativos está reservado somente quando o paciente não responder a essas medidas simples, tá? Então, às vezes o paciente fala assim, não dá para passar um laxante? Não. Vamos tentar as medidas simples, né? Por quê? Quanto menos medicamento para o paciente oncológico, melhor, né? Por causa dos efeitos colaterais aí que a gente já conversou. Ele vai também ter alteração na pele e na unha, tá? A gente precisa orientar que pode ocorrer, né? A gente sabe que na pele e na unha ele pode ter prurido, vermelhidão, descamação, ressecamento e até o surgimento de acne, tá? E as unhas, elas podem ficar escuras e quebradiças. Isso a gente sabe, né? Quebradiças por causa dos nutrientes mesmo. E aí existem alguns medicamentos, né? Quando administrados em veias, eles vão determinar o escurecimento da pele também, especialmente da área que recobre as veias, tá? Então a gente também orienta o paciente que pode acontecer. Você está recebendo quimioterapia endovenoso, ele pode escurecer a região, então às vezes o paciente, você vai ver o caminho, né, do quimioterápico no braço, por causa disso, tá? E a gente orienta que isso pode acontecer. E outra questão é a instabilidade emocional, tá? A gente precisa de um apoio psicológico, né, é comum durante o tratamento, porque o paciente vai ter mudanças de humor, né, mudança de disposição, isso acontecer a gente não vai preocupar, mas a gente vai ter um suporte. Como assim a gente não vai preocupar? A gente não tem que preocupar no sentido que isso vai levar à morte do paciente, mas a gente precisa, né, avisar o médico e orientar o encaminhamento do psicólogo, né, pedir que, se possível, que seja encaminhado o atendimento psicológico e o apoio social também para a família, né, o espiritual. Então a gente trata do paciente oncológico com químico, rádio, com cirurgia, com medicações, mas a gente também tem que lembrar, né, do suporte emocional da psicologia, do suporte para a família e do apoio espiritual, tá? E aí é de acordo com a religião do paciente, tá? Não é de acordo com as nossas convicções religiosas, não. Isso é muito importante, porque o paciente ele vai se apoiar e ele vai conseguir ter uma estrutura emocional para enfrentar, tá? A gente sabe que essa estrutura emocional ela é muito importante. E o paciente vai ter o quadro de anorexia, né? Que leva um prejuízo grande de ingestão de alimento, né, e é um dos fatores relacionados principalmente à caquexia, né, quando o paciente fica muito caquético. Na verdade, o mecanismo de ocorrência aí da caquexia é totalmente desconhecido,
A gente sabe que na oncologia é uma característica comum, né? E ela é diferente da caquexia comum. E o paciente não se alimenta, mas como que isso ocorre fisiologicamente, a gente ainda não tem estudos que mostram. E aí a gente vai ter que lembrar, né, algumas normas para o manuseio do quimioterápico. Até agora a gente falou o que causa o paciente, mas a gente também tem que lembrar que ele pode causar danos para nós, né? Então a gente tem que saber alguns princípios. Primeiro, né, que é uma droga utilizada não só para o paciente, ele tem toxicidade para nós. Então, além da toxicidade do paciente, também é tóxico para nós. E a gente tem que usar os equipamentos de proteção individual obrigatoriamente, tá? Ah, Ana, mas vai ser o enfermeiro que vai ligar o quimioterápico. Se acontecer algum acidente, EPI. A gente jamais vai fazer qualquer coisa sem um equipamento de proteção individual, tá? Por causa do risco. Ana, é grave? É grave. E aqui, né, a gente tem uma resolução do CONFEN, que dispõe, né, novamente, como eu falei para vocês, a atuação do enfermeiro. Ela dispõe sobre a atuação do profissional de enfermagem de trabalho com quimioterápico. De acordo com essa resolução, cabe ao enfermeiro e ao farmacêutico o preparo das drogas antineoplásticas. Elas determinam que cabe ao profissional do nível médio, o técnico, executar ações de cuidado ao cliente submetido ao tratamento quimioterápico. Assim, o técnico de enfermagem é responsável por cuidar do paciente durante o tratamento de quimioterapia, sob a supervisão do enfermeiro e tendo as prescrições médicas e de enfermagem, tá? Então, esse é o nosso papel como técnico, tá? Tá garantido aí na CONFEN. E aí a gente vai ter que ficar atento, né? A gente vai ter a iodoterapia, que eu falei para vocês, que são algumas terapias diferentes, né? E aí ela é usada, como eu falei para vocês, no câncer, né, de tireoide, que é um órgão responsável por metabolizar o iodo, né? E aí conseguido-se um risco de atingir outros tecidos. A gente consegue fazer essa terapia local, mas a pessoa que tem tratamento, ela não deve circular, né? Não deve ter contato com grávidas e crianças, por causa da radiação que ela está emitindo. A indicação dessa terapia, então, vai ser pessoas que estão com doença residual operatória, metástase à distância, linfonodo cervical e os mediastinais, tá? Após a excisão cirúrgica, ou teve uma recidiva tumor, ou uma invasão vascular, ou cápsula glandular, tá? Então, esses são os pacientes que vão ser indicados a iodoterapia. Ele é um tratamento com radioterapia, tá? Então, ele tem uma radiação por causa do iodo, combinada à cirurgia, e ele tem uma taxa de sobrevida e cura aí de 90% dos pacientes. Então, é um resultado muito bom, tá? É um tratamento bem tranquilo e é um resultado excelente, né? Com o objetivo aí de 90% de cura. E a enfermagem? O que a enfermagem vai fazer na iodoterapia? Né? Primeiro, o paciente fica restrito a um quarto terapêutico, tá? Por causa da radioatividade, em média de 48 horas, 2 dias. Sem a rotina, né, de cuidados diretos. Então, a gente não vai ter cuidado direto com esse paciente, salvo em situação de extrema necessidade, né? Como administração de medicamentos, verificação dos sinais vitais, e os mesmos têm que ser realizados através de uma pequena janela na porta, né? Então, o paciente ele vai ficar 2 dias isolados por causa dessa terapia. O tratamento cirúrgico, né? Se o paciente necessitar, ele vai constituir na retirada do tumor com a intenção de eliminar as células cancerosas e impedir sua regeneração. E a gente tem que cuidar da incisão cirúrgica, né? Fazer os curativos, avaliar, né? Evitar infecções, né? Fazer todo esse procedimento. Essa remoção normalmente ela é tranquila, o paciente volta para o setor e fica internado, né? Mas a gente pode ter aí a retirada do tumor e observar que não retirou tudo e precisar de uma nova incisão cirúrgica, tá? E aí vai caber ao médico, se vai para rádio, se vai para quimio, se vai fazer uma nova incisão cirúrgica. Os tipos de cirurgias, nem sempre vai ser uma cirurgia para retirada de tumor, né? Ele pode fazer uma cirurgia de diagnóstico, que é a biópsia, né? Ela normalmente é utilizada aí para obter a amostra do tecido, para fazer a análise, né? Na maioria dos casos, a gente coleta apenas uma amostrazinha do tumor real, né? E aí, em alguns casos, também a gente faz a coleta de um linfonodo próximo ao tumor, para saber se já teve alguma metástase ou não, tá? Câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, é comum coletar esses linfonodos próximos, porque ele tem uma metástase relativamente rápida. Já a cirurgia de diagnóstico, ele é para, né, como eu falei, para poder avaliar, e a gente pode fazer a biópsia excisional, né, incisional, extracisional e a biópsia por agulha, tá? Aqui eu coloquei uma biópsia
na imagem por agulha para avaliar câncer de mama. Então, a extricional, né, é usada tumores de fácil acesso, como pele, mama, trato gastrointestinal e respiratório alto. Né? Então, você consegue entrar aí e fazer a remoção do tumor e avaliar aquela peça. Já a incisional é realizada em massa tumoral muito grande, né? Então você não consegue fazer a remoção, às vezes, da massa toda, e aí você faz uma cunha, né, do tecido, você tira uma parte aí para fazer a análise patológica. E a biópsia por agulha vão ser aqueles tumores que a gente consegue avaliar retirando um pouco da massa, né, através da punção, né? E aí a gente vai ser alguns como mama, fígado, pulmão, o próprio tireoide, rim, tá? E ele é um método bem rápido e barato, né? E ele não exige grandes procedimentos, né? Ele é o melhor em nível de complexidade, né? Não em nível de diagnóstico, né? Que aí tem que avaliar, cada tumor vai ter sua indicação, mas em nível de rapidez, né? Porque você não precisa de anestesia, a não ser local. Ele é mais tranquilo. E a cirurgia profilática, né? Quando você tem uma cirurgia que você vai fazer a remoção daquele órgão por causa do risco. A gente, no Brasil, é um pouco complicado essa cirurgia profilática, né? Não sei se vocês lembram aí do caso da Angelina Jolie, que retirou as 2 mamas. Ela é uma atriz, né? Ela retirou as 2 mamas porque ela tinha um quadro que a família dela, a mãe e a irmã já tinham tido os tumores de mama e ela tinha mutação e era quase 100% de certeza que ela ia ter, né? Como ela não mora no Brasil, ela fez a remoção das mamas. Já no Brasil, é feito o rastreamento, mas ainda não é feita essa cirurgia profilática em larga escala. Quando que é feito, né? Quando você tem história familiar e predisposição genética, presença ou ausência de sintomas, risco e benefícios potenciais. No caso da Angelina Jolie, a chance do câncer de mama era bem evidente, então aí foi feito, né? E a capacidade de detectar esse tumor em estágio inicial, né? Se vai ser possível ou não, e aceitação do resultado pós-operatório pelo paciente. Né? No caso dela, ela removeu as 2 mamas, né? E isso gerou um transtorno, se a gente for pensar. Mas ela tem dinheiro para fazer prótese, né? Então é um transtorno-benefício. Ela já tinha filhos e aí foi tranquilo. Mas a gente tem que avaliar isso. No Brasil, hoje, a gente precisa do diagnóstico para fazer a remoção. Mas o rastreamento aí, genético, ele já existe, né? No Brasil, a gente já tem esse acompanhamento. E a cirurgia paliativa, ela vai ser apenas, né, para diminuir os danos do câncer e aumentar a qualidade do paciente. Aí vai ser para conter, por exemplo, um sangramento no intestino, uma compressão do tumor, né, retirar uma parte para poder descomprimir alguma região, tá? E aí diminuir o risco de morte pelo sangramento. Mas não é um tratamento curativo. E aí tem que ser avaliado. Vale a pena submeter esse paciente à cirurgia? Né, ele vai ganhar um tempo aí com qualidade ou vai ser apenas um procedimento a mais e desnecessário? Aí também tem que fazer essa avaliação. A gente também tem a cirurgia reconstrutora, né, ela é feita geralmente após a cirurgia curativa ou uma cirurgia radical. Tá? E aí a gente tem que avaliar esse tipo de cirurgia, né, porque mama, às vezes você precisa fazer a reconstrução mamária, tá? E aí você faz a tentativa de melhorar a função daquele local, né, e a qualidade. Lembra que eu falei de cirurgia plástica, né? A gente fala da plástica, mas é uma cirurgia reconstrutora. Aqui a gente tem ela, né, na mama, na cabeça, no pescoço e de pele. Né? Dependendo da extensão, a gente vai fazer essa reconstrução para avaliar esse paciente. Certinho? Então essas são as nossas cirurgias e agora a gente vai falar um pouquinho da nossa atividade. E aí, falando um pouquinho do nosso exercício, né, vai ser a gente explicar um pouquinho, explicar o que é uma cirurgia paliativa para os tumores malignos, tá? Então, eu quero que vocês me explicam e citar 2 possíveis efeitos colaterais da quimioterapia e explicar esses efeitos que vocês exemplificaram, tá? A gente falou aí de vários efeitos que a quimioterapia pode ter e aí vocês vão explicar eles, certinho? Qualquer dúvida, não esqueçam de me mandar um WhatsApp ou e-mail que eu respondo para vocês, tá bom? Então, um abraço, até a próxima aula e uma boa prova para vocês.